Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número de E-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte fica por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Resumão completaço sobre J1, J2 e também J3. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários dele, o mito, o caçador de Guaranás, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, Thiagão? Só no refrizinho aí, rapaz? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes. Só nos refrigerecos aqui do interior paulista. E, claro, vai lembrar a galera, mais uma vez, que o Hinomaru está nas maiores plataformas digitais de podcast. Então, para você que está caindo de paraquedas aqui e não está sabendo essa novidade, então você pode estar agora ouvindo o Hinomaru Podcast tanto no Spotify como no Google Podcast e nos derivados podcastais da nossa grande mídia aí. Então tem Hinomaru no Rádio Public, no Podcast Connection, que é o aplicativo oficial da Apple, no Deezer, no Additive Podcast, no podcast.net, entre outros. Então é só você baixar aí o seu gerenciador de podcasts favoritos, digitar lá por Hinomaru Podcast e nos ouvir. E também pelo link oficial da nossa página do Hinomaru, que está nos links abaixo da nossa publicação. Certo, meu amigo Elias? Sim, senhor Thiagão. Nós profanando a desgraça ao mundo, né? Ah, louco. Tá. Exatamente. Estamos cada vez mais aí explanando as palavras malignas do Hinomaru ao mundo. Exatamente. Falando mal de Zika e sua turma. E agora que estamos na Apple, né? E estamos no Deezer, agora estamos oficialmente em todas as principais plataformas de podcast. Pelo menos enquanto a gente for rebaixado para a segunda divisão, igual o Mia e o Jeff United. Igual a minha vida. Não, aqueles bem dramáticos. igual o Verde, né? Que caiu e nunca mais subiu, né? Então minha vida, né? Nunca mais subi na vida. Né? que triste, meu Deus do céu. É uma coisa que sobe, graças a Deus. Mas isso é um assunto. Meu Deus! Agora a gente não pode falar mais dessas coisas, né? Porque temos a famosa censura dos podcasts aí. Graças a Deus vocês levaram uma sorte desgraçada. Que se fosse a parte antiga a gente ia entrar na vulgaridade. Ia entrar com a bica na vulgaridade. Pois é, então mais uma observação que também faz muito bem se ter lembrado eu indiretamente. Que é assim, né? O Hinomaru não tem como a gente estar colocando todos os 190 e tantos episódios nesses aplicativos de podcast. Então o que a gente fez? Nós colocamos os especiais, né? Que são os carros-chefes do Hinomaru, né? Então todos os especiais de clube, todos os especiais que a gente colocou falando sobre camisa da seleção japonesa, as lendas do futebol japonês, todos os especiais que a gente achou relevante, a gente colocou lá. E é claro, né, os semanais novos, né, que nós falamos da J-League 2019. Se alguém achar interessante, achar que está faltando algum episódio muito importante, manda mensagem para nós que a gente pode estar adicionando lá. Mas claro, também vale lembrar também que o Hinomaru também, todos os episódios estão disponíveis no link do Google Drive, né, que a gente fez a pastinha do Hinomaru. Então vocês também podem estar procurando, baixando esses episódios antigos, né, das primeiras temporadas do Hinomaru. A gente falava mais loucura do que hoje. Tem alguns bem interessantes, alguns muito ruins, mas vale a bisoiada nesses podcasts antigos. Beleza, Mr. Thiago Henrique Cruz. Antes de falarmos da J-League, só para deixar vocês bem informadinhos sobre seleção japonesa, nós falaremos aí de escalação, convocação, assim que os amistosos terminarem, né? Temos aí 2 partidas contra a seleção do Paraguai e de Mianmar. Então não se sintam aí tristes que nós não falaremos da seleção no programa de agora. Bom, galerinha, sobre o programa, comentaremos aqui da 24ª e 25ª rodada, falando os placares agora, né? Tem um que eu vou deixar por último que quero detalhar um pouco mais. O Kashima e o Gamba ficaram 2-2. Urawa 1, Urawa 1, Matsumoto 2. Sapporo 1, Tokyo 1. Nagoya 1, Marinos 5. Hiroshima e 8 ficaram 0-0. O Júbilo perdeu em casa pro Cereço por 2-0. Vegalta Sendai Belmare 1.
E uma coisa que eu queria comentar com vocês antes eu vou falar do jogo entre Vegalta Sendai e Belmar que ficaram no 1x1, mas olha, tem... Tiagão, vamos falar uma coisa séria agora, né? Nem pra despedida o cara prestou, né? Verdade, né? Deixou de combinar com o Iniesta e sua turma, né? Que é a despedida do Torres, né? Que sapecada, né? Que o time do Sagan Tosso tomou em casa, né? Galera, o Sagan Tosso tomou de 6x1 em casa. E detalhe, né? O gol do Sagan foi contra aí. Pois é, assim, é por essa e outra que a gente fala, né, caramba, né, o Sagan, assim, a gente não pode elogiar mesmo, né, o time tinha até dado uma melhoradinha e tal, mas jogando em casa, o Vissel Kobe que aparentemente está cada vez mais conseguindo se firmar, né, claro que até com alguns vacilos, mas quando a equipe encaixa é realmente difícil de segurar, e cara, foi um baile, né, cara, realmente parecia um jogo treino, né, o Vissel Kobe contra o seu time do Sagan Tosso e bem, independente das vitórias seguidas que estavam tendo do Sagan e até a pontualidade meio que seguida várias rodadas, né, essa derrota acabou mostrando a real diferença, né, entre as duas equipes, né, e infelizmente, felizmente, tanto faz, isso acabou calhando bem justo, né, na partida de despedida, né, do Fernando Torres e nem um golzinho ele pôde tentar fazer, né, então foi uma despedida bem ruim, assim, né, pro Fernando Torres. Agora, antes da gente se aprofundar na próxima rodada, quero fazer 2 perguntinhas pra você. Certo. Quero que você seja sincero nisso. Ok, vamos lá. A primeira, você responde as 2 no tempo que você quiser. A primeira é, o que o Sagan Tosso ganhou com o Fernando Torres nesse tempo que ele ficou? O que isso acrescentou na equipe? E a outra pergunta é, o que a J-League ganhou ou foi acrescentado com o Fernando Torres nesse período que ele passou na competição? Então, cara, o que o Sagan ganhou? Eu tava até comentando sobre esse assunto após o Rinomoro que a gente falou sobre o Fernando Torres e tudo mais. Nada e nada. Exatamente. E eu tava até comentando com um conhecido meu tal, via internet e tal, sobre esse esquema das equipes que acabam trazendo esses jogadores, né, e tudo mais. Cara, eu acho que o Sagan, a única coisa que ele conseguiu ganhar com a vida do Fernando Torres, talvez foi um pouco mais de visibilidade. E não tem como a gente falar que não ganhou visibilidade, porque isso se aplica até no DAZN, né, cara? Se a gente começar a pensar tudo que a DAZN colocou de J-League no seu canal, principalmente que a DAZN Brasil e a DAZN americana, sempre era o jogo do Vissel Kobe ou um jogo do Sagan toda semana, né? Então, assim, o fator Fernando Torres, ele trouxe um marketing, pelo menos ali, de ter mais jogos do Sagan sendo escolhidos para passar via stream e tudo mais assim. Então eu acho que o time ganha uma visibilidade. Eu sinceramente não tenho conhecimento para poder te falar sobre venda de camiseta, se realmente estourou em venda de camiseta, se o time do Sagan conseguiu realmente trazer um bom investimento, sabe, alguma empresa, alguma coisa que se interessou pela imagem do Fernando Torres, até porque ele é um personagem meio que blasé, né? Ele não é um cara assim muito carismático, né? Nunca também se esforçou muito para ser. E eu acho que isso, um pouco de visibilidade via streaming, entendeu? Para mostrar pro mundo que o Fernando Torres está jogando no futebol japonês. O que a J-League ganhou com o Fernando Torres, eu acho que é nada. Porque eu acho que o fator ter o Iniesta, de ter o Podolski, que jogou muito bem algumas temporadas atrás, antes de começar a se lesionar muito, a vinda do Villa. Então, assim, eu acho que esses caras, eles trouxeram uma visibilidade muito melhor pra J-League, entendeu? Questão de qualidade, até porque muitas vezes você vê compilados no próprio YouTube de lances do Iniesta, de gols do Podolski, as coisas que o Villa tem feito nessas poucas rodadas, né, que ele tá participando da J-League. Então, assim, esses 3 caras juntos, eles dão uma visibilidade que talvez se o Torres tivesse ficado 10 anos na J-League, ele não teria trago, entendeu? Então, assim, a J-League não ganhou nada com o Fernando Torres. O Sagan, uma visibilidade que até então o Sagan nunca teve, né? Mas, sinceramente, eu não sei se por exemplo,
se o Sagan não tivesse jogando por rebaixamento e se o Fernando Torres jogasse até o final do ano, eu não sei se essa visibilidade sairia disso, entendeu? Porque realmente o Fernando Torres ele não jogou tão bem, o cara não conseguiu destacar, em nenhum momento ele sequer brincou em ser uns líderes de gol, assistência no futebol japonês, então assim, né, é um marketing, né, e não passou muito disso não, na minha humilde opinião, é claro. Muito bem, Thiagão, muito bem falado. E você, o que você acha exatamente? Você acha que o Fernando Torres conseguiu alguma coisa? Até porque você manja mais de japonês, deve ter lido mais coisa que eu, né? Às vezes você tá nos portais em inglês, então talvez você pode até ter visto alguma coisa que sinceramente eu não vi. Não, você sabe que eu sou um cara bem ácido, bem firme nas minhas opiniões, né? Eu, sinceramente, eu nem acho, eu tenho certeza que ele não agregou em nada na competição. Aliás, o Fernando Torres não estava nem a nível de J-League, assim, ele estava muito abaixo do nível técnico do que ele poderia realmente oferecer, de verdade. Não sei se realmente ele não estava jogando nada, estava muito ruim, ou estava com um certo desdenho, assim, menosprezando, de nem vou me esforçar para jogar esse campeonato, não quero, tipo, e dane-se, sabe? Ou realmente ele estava muito ruim. Quanto ao Sagan, a única coisa que ele realmente contribuiu foi a visibilidade, né? Porque o time continua ruim. Aliás, piorou com o Fernando Torres, porque nos últimos anos o Sagan vinha fazendo aí pelo menos campanhas medianas, né? Ficando ali no meio da tabela. Já quase pegou a CL uma vez também, né? E com ele quase caiu ano passado. Tá levando perrengue esse ano também. Então, na parte técnica, que era para contribuir, foi zero. Zero mesmo. Até vendo aqui recentemente, né, a história do time do Sagan Tosso, que a gente falou muito bem, né, lá em 2015 ou 2016, quando a gente fez os especiais sobre o time do Sagan Tosso, é uma equipe que também não é longe de ser uma equipe do patamar principal da J-League, né? E até nisso, eu até acho que eu tava pensando recentemente, né? Se o Fernando Torres tivesse vindo para um Kashima, para um Urawa, talvez ele tivesse até amargado um banco, assim, né? Porque realmente, em algumas partidas ele estava bem abaixo fisicamente, né? E tudo mais. Tinha até conversa que ele teve uma grande lesão quando ele jogava na Europa, e ele nunca conseguiu ficar 100% depois dessa lesão. Então, assim, algumas conversas voavam aí pela internet quando o Fernando Torres chegou no Sagan Tosso, né? E vendo aqui a história do Sagan, né, como você falou de beliscar ali a CL, né? Realmente, né, o time acabou ficando em quinto em 2012, conseguiu retornar esse quinto lugar, que foi as melhores classificações do Sagan Tosso em 2014. Então, assim, é uma equipe que às vezes até chega correndo muito por fora, assim, né? Mas realmente as contratações, assim, espetaculares, assim, do Sagan nunca passaram meio de alguns blefes. Não sei se você lembra, né, Elias? Mas quando veio o Ficadente, né, cara, o italiano lá tal, né? Técnico bem experiente, que né, tem passagem por várias equipes do futebol italiano e tudo mais, claro, né, ele não tirando ali talvez o Redini, o Verona, ele tenha passado em times um pouco menores, né, e tudo mais, mas era um técnico que era para internacional, que veio esse técnico do Sagan, não deu certo, né, aí vem o Ibarbo, né, que pô, o cara é sensacional e tudo mais, mas sofre muito com lesões, né? Então, também teve um croata também, né? O Nino Galovic também, que também já chegou a jogar no Sagan, mas também é o defensor que também tinha muitos problemas com lesão e tudo mais. Então, até nisso que ele não joga tantas partidas. Então, assim, o Sagan ele tenta arriscar às vezes alguns jogadores diferentes, mas né, às vezes não dá muito certo, né, essas contratações, né. Dos últimos tempos, até acredito que o melhorzinho está sendo o Cuenca, né, que está sendo bastante titular, que já fez gol, já deu passes para gols, parece um cara bem ativo na equipe, né, mas infelizmente isso não se aplicou ao Fernando Torres, né. E agora, página que vira, o Sagan ainda tem várias rodadas ainda para tentar fugir do rebaixamento, coisa que não está tão fácil, né? Por mais que a equipe melhorou bastante, ainda está faltando aquele
aqueles pontinhos a mais para a equipe do Sagan finalmente sair da zona de rebaixamento. Realmente o Sagan não decola aí na competição, tá complicado. Sim. A sorte dele é que tem uns times em situação parecida, né? Então não tá tão ruim ainda. Exatamente, bem isso mesmo. Bom, Thiagão, indo aqui agora para a 25ª rodada. Mas tem um detalhe muito interessante, meu amigo. Não se esqueça que o Matsumotinho venceu o Ura Reds na 24ª rodada. Então, fala disso antes. Pô, isso foi sensacional, cara, a gente não esperava isso. Eu vou até falar pra vocês, que eu tava assistindo o jogo do Sagantoso lá, mas começou a ver muita piaba e tudo mais ali, então realmente não foi um jogo que eu prestei tanto até o final. Mas, cara, o jogo entre Matsumoto Yamagi e Ura Red foi sensacional. O Ural começou com um gol do Fabrício aos 20 do primeiro tempo. O time do Matsumoto se fechou, evitou o segundo gol, teve até uma chance bem clara no finalzinho do primeiro tempo ali com o Kuroki e o Kashiwagi, mas a equipe do Matsumoto se defendeu, e no segundo tempo, com o gol do Sakano e do Takahashi, a equipe do Matsumoto venceu, né, voltou a vencer depois de tanto tempo, e assim, é uma vitória bem importante, né, para nossa equipe querida verdinha, que também está lutando para fugir do rebaixamento. Então, volta a vencer o Matsumoto depois de tanto tempo, né? E volta a vencer o Urawa também, né? Mais um tropeço quase histórico do time de Saitama. Mas o Saitama, o Urawa, ele é rei, né? De acabar tropeçando nas próprias pernas aí. É uma coisa muito comum no time. É o famoso time Robin Hood, né? Rouba dos ricos para dar aos pobres, né? Isso acontece muito. Uma temporada do Urawa assim, muito ruim. E também outra sapecada na 24ª rodada foi o 5-1 do Marines em cima do Nagoya, né? Mais uma vez o Nagoya jogando de maneira horrível, completamente perdido, né? E aí o time do Marinos atropelou com o gol do Eric, do Marco Júnior, né? O Watanabe, entre outros. O Endo também fez um double também. Então, mais uma outra equipe, né? Que às vezes joga muito bem, mas também quando joga mal também é a lava e seu Kobe, né? É 8 ou 80, né? Ou é muito bem ou muito mal, né? Então, o Nagoya acabou tomando mais essa saraivada em 2019. Tem umas coisas que me deixam meio maluco na D-League. Por exemplo, né, o Matsumoto ganhou na penúltima rodada. E nessa rodada atual, por exemplo, empatou em casa com o Oita, né? Então, poderia ter ido aí a 26 pontos, encostava de vez ali no Sagan, que é o primeiro time do playoff. A primeira equipe fora dos rebaixamentos ali é o Vegalta com 28, né? Então poderia ter dado uma respirada ainda maior, mas J-League é J-League, né? Sempre uma surpresa. E me diga uma coisa, aproveitando aí esse lance do Matsumoto e do Oita, o que aconteceu com o Gamba que o Marinos passou por cima nesses 3-1, hein? Pois é, né? Isso já na rodada 25, né? A equipe do... É que a gente fala, eu vou até te responder da seguinte maneira. Você até perguntou, poxa, mas o Matsumoto vence o Urawa, que é uma baita vitória fora de casa, e joga em casa e a equipe não tem um padrão. Uma das coisas que a gente não pode falar em 2019 do time do Marinos em muitas rodadas a equipe consegue se manter muito num padrão, né? É claro que o Marinos veio de uma sequência de derrotas aí, né? Se não me engano, pelo menos 3 derrotas seguidas aí até a vitória de 5-1. E agora jogando em casa, a equipe sabe que tinha que continuar forçando para conseguir ficar entre os primeiros colocados, né? Até porque perdeu muitos pontos recentemente o time do Marinos e chegou até a brigar diretamente com o primeiro colocado e colocar uma pressão em cima do FC Tóquio. E agora, aproveitando essa boa vitória fora de casa, o time do Marinos em casa, extremamente soberano, né? A equipe do Gamba até tenta, né, como eu falo, né, uma equipe também que muitas vezes vacila também com umas táticas meio ultrapassadas, né? Eu não gosto muito desse Gamba jogando com o sistema de 3 zagueiros. Eu ainda acho que o Gamba tem que jogar no 4-4-2, eu sempre falo isso. Quando o Gamba começa a inventar muito assim esquema tático, sabe, parece que a equipe não sabe muito o que fazer, né? E a equipe do Marinos jogando muito bem, uns gols do Mumatan logo no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, logo no comecinho, o Marco Júnior fez um segundo gol com o passe no Nakagawa. O Onossi acabou diminuindo, né? E depois o Endo acabou fazendo o terceiro gol e
praticamente matando a chance do Gamba, que até tinha melhorado bastante no segundo tempo, mas a equipe do Gamba realmente também sofre também com uma falta de padrão, e um negócio muito mais complicado, né? Não sei se você lembra, mas eu falei, o Gamba tá trazendo esses jogadores aí, cara, e certeza que os caras vão tentar fazer um negócio, um sanduíche meio louco para poder conseguir colocar esses jogadores a todo custo, né? E dito e feito, né? Então, era um jogo fora de casa onde o Gamba poderia entrar até com uma formação um pouco mais fechada, até porque a equipe do Marines é muito superior no coletivo. E aí a equipe do Gamba entra com um esquema completamente ofensivo para poder encaixar o Usami, para poder jogar com o Yadima, Kurata, Fukuro e Onossi na frente, sabe? Então, até porque agora o Ideguchi, obviamente, ele veio para ser o titular e ser o volante titular da equipe. Então, assim, para forçar que todos os novos contratados, né, da equipe sejam titulares, então o Gamba meio que tenta fazer essas formações um pouco mais loucas, né? No segundo tempo, o Patrick entrou no lugar do Yadima, e teve alguns momentos que o Gamba estava jogando com praticamente 3 atacantes, então assim, a equipe, né, completamente full ataque ali em alguns momentos, e aí, né, acabou tomando alguns contra-ataques e a equipe perdeu, né? Então assim, a falta de padrão de alguns, né, são os 3 pontos fáceis de outros, né? No caso do Marines nessa rodada. Agora, uma outra coisa que eu quero te perguntar, que a gente vem alertando aí já há um bom tempo, principalmente quando a negociação foi concretizada, né, Tiagão? O tal do espanhol lá no Júbilo Iwata, né? Você vê, de novo jogando em casa, foi lá enfrentar o Sanfrecce de Hiroshima, que é uma equipe que está ali na parte de cima da tabela. Foi lá e perdeu de novo por 2-0, né? Gols aí do Leandro Pereira e do Cacho. Olha, a situação do Júbilo, ela tá complicadíssima, porque são 35 rodadas, certo? A gente tá aí na 25ª e o time só tem 18 pontos. Ou seja, só pode conseguir mais 20... Se ganhar aí essas 9 partidas, são 27 pontos, né? Então, pouco demais, ponto assim, é uma margem aí que fica muito difícil do time escapar do rebaixamento. O Júbilo já está numa situação crítica, já teve uma situação terrível ano passado, onde só não caiu porque venceu, aliás nem venceu, né? Empatou com o Verde ali nos playoffs. Próxima rodada enfrenta a Kawasaki Frontale. Pode saber que são 24 pontos apenas que o Júbilo pode fazer ainda na competição. Então, olha, não querendo desanimar a torcida do Júbilo, mas já pode ir jogando a toalha, hein? Porque, olha, tá cada vez pior e terrível a situação da equipe na competição. Pois é, e nem dá pra gente falar que a culpa é do treinador, né, do Jubeiro, e o Jubeiro, claro... O time é ruim, né, não tem o que fazer. O time é ruim, não tem muito o que fazer, claro, vem um treinador de fora, talvez venha com uma ideia diferente e tudo mais, mas realmente, se ele conseguir algumas vitórias e conseguir salvar o Júbilo do rebaixamento, vai ser um negócio histórico, né, então... Mas assim, é muito difícil mesmo, cara, o elenco do Júbilo realmente é um elenco cansado, tem, sabe, a falta de alguns jogadores que estão machucados realmente fazem uma falta tremenda para a equipe, e também a equipe falta um pouco também de organização, né, cara? Com certeza a equipe não esperava que o Kawamata tivesse machucado, a equipe talvez até esperava poder contar um pouco mais com o Kubo, por exemplo, né, mas... A realidade é que a equipe do Júbilo Iwata, em alguns momentos, não tá tendo nem padrão de jogo, né? Até joga fechadinho, até tenta jogar aí no 4-4-2, não inventa muita coisa. O Kubo voltando, né, a jogar depois de algum tempo, mas claramente não tá no auge da sua forma. Foi até substituído pelo Nakagawa no final do jogo. E é claro, né, o Kubo só tá jogando como titular, voltando a ser titular, porque realmente o Kawamata não tem expectativa nenhuma de volta, né, tão cedo, né, talvez nem volte esse ano, né, dependendo como ficar as coisas. E
E tem até o brasileiro, né, o Lukian e tudo mais lá, mas assim, situação muito, muito complicada mesmo. Eu acho, sinceramente, que é praticamente já quase impossível, né? Para não dizer que é impossível o Júbilo sair dessa situação, porque a gente sabe que chega nesse momento do campeonato, Elias, já não é nem mais tanto tática, né, cara? Já é um bagulho muito psicológico, né, cara? Você vê equipes como o Sagantoso, como o Matsumoto, né? Entre outras, como o próprio Gamba, que tá jogando muito mal, viu? Shimizu, o Vegoto Sendai. Essas equipes parece que tem um leque até um pouco maior de maneiras de sair do rebaixamento do que o próprio Júbilo, né? Você vê algumas peças interessantes de todas as equipes, né? E do Júbilo, a gente não vê, sabe, um jogador que vai falar, putz, agora esse cara aqui ele tem chance de resolver esse problema. Não tem, né? O Júbilo não tem peças para sair dessa situação, e acho que infelizmente o Júbilo Iwata vai sim jogar a J2 em 2020, e tem um detalhe, né, Elias, com esse futebolzinho, olha, eu vou dizer que o Júbilo tem chance de jogar a J2 e ficar um bom tempo lá, cara, porque a gente tá vendo equipes como o próprio Omiya na J2, assim, não tá com dificuldades tremendas, mas assim, ninguém tem vida fácil na J2, cara. Apenas o Rei Sol, que tem uma equipe muito superior e tudo mais, e tem tudo para voltar rapidamente. Mas o Júbilo, sabe, com esse futebol, dependendo desses jogadores com mais de 30 anos que estão se lesionando muito, olha, o Júbilo pode realmente cair num buraco sem fim aí no futebol japonês, cara. E já aconteceu com equipes enormes, né? O próprio Verde tá lá anos penando, equipes tradicionais, Jeff United, do Kyoto. Então, realmente muito complicado mesmo, né? Então não dá pra bobear. E uma coisa que eu queria falar com você, assim, é de duas partidas. Na primeira partida, a do Urawa contra a equipe do Belmari. Lembrando que é um mini clássico ali da região, porque Hiratsuka é um pouquinho pertinho de Saitama ali, então dá para ser considerado. O Belmari, ele tem uma especialidade na J-League, galera, que é de tomar gol bobo, né? Como toma gol bobo essa equipe do Belmari? Você vê o Mutofei que deu um passo pro Kuroki no meio de 3 zagueiros do Belmari, eles deixaram a bola passar, e o Kuroki lá faz seu golzinho. E o Urawa também tem uma especialidade que é de confiar demais no jogo, né? Tava achando que o jogo tava praticamente ganho, tava feliz com esse 1x0 no bolso ali. Faz aquela cera, né? Aquela cera besta, fez cera o jogo todo. O que aconteceu? Pênalti pro Belmari aos 45 de segundo tempo. O Messaki vai lá, converte e empata, né? E o Urawa saiu no prejuízo. Saiu tão no prejuízo que o Belmari e o Urawa tem 31 pontos, né? As duas equipes aí estão com 31 na competição, empatadinhas em 10º e 11º. E outro detalhe que eu quero comentar é que na partida entre Cereço e Frontale, o Cereço venceu por 2-1. Na verdade são dois. O primeiro é o detalhe do VAR, que tá precisando do VAR na J-League, porque o primeiro gol marcado pelo Seco ali no Cereço deu uma confusão danada pro juiz validar o gol. Você vê os jogadores do Cereço reclamando. Ele conversou com o Bandeira, conversou com o mundo inteiro, ele até validar o gol, tudo bem. O Hiroki Abe empatou e o Suzuki fez o gol da vitória, mas nesse gol aí de empate do Frontale tem uma coisa que vem acontecendo com frequência, né? O Kim Ji-hyun falhando, né? O Kim Ji-hyun tá falhando muito essa temporada. Era um dos goleiros mais seguros aí da J-League, mas tem sido afobado e cometeram umas falhas até medonhas, né? Como esse gol do Frontale no jogo. Pois é, Elias, sobre o jogo do Urawa Reds, realmente, né, a gente não vai dizer que é uma campanha atípica do Urawa Reds, porque ele já teve em alguns anos atrás ali, né, antes de começar realmente a lutar. Caiu, já caiu. Exatamente. Também. Então, assim, uma equipe que já teve outros apagões já. É claro que o Urawa em 2019 tá longe de pensar em rebaixamento, mas assim, não dá para esperar mais nada do Urawa nessa temporada em termos de J-League, porque realmente a equipe, ela às vezes, né, a equipe até joga melhor do que as outras, tem uma superioridade numérica, tem alguns jogadores muito interessantes, mas se a gente for parar a pensar, Elias,
as poucas contratações de peso que a equipe do Urawa fez em 2019, elas não são assim. Elas até somam pro elenco, mas assim, não estão fazendo diferenças exorbitantes, né, cara? O próprio Sugimoto, ele não consegue ser um substituto à altura pro Kuroki, então assim, o Urawa ainda continua com aquela mesma dificuldade de depender muito do Kuroki, um cara também que tem mais de 30 anos e tudo mais, e o Sugimoto tá à sombra dele. O Yamanaka, que veio do Marinos como para ser obviamente titular da equipe do Urawa Reds, foi substituído nesse jogo contra o Shonan Bellmare, então assim, ele é um cara interessante, um cara que pode evoluir muito, mas também não é uma temporada tão boa como foi o ano passado a dele. Então assim, a equipe do Urawa Reds trouxe algumas boas peças e posições, mas elas ainda não vingaram como era esperado, né? Então isso é um agravante. A equipe de Shonan consegue um pênalti no final, então foi até um ponto muito importante. A equipe de Shonan que aparentemente não deve estar alçando uns voos muito longos na J-League nessa temporada também. E pela partida do Frontale e do Cereço, né, mais uma boa partida do Cereço, né, o Cereço que parece que aos poucos está voltando a ser um mandante um pouco mais respeitado, né, o time do Cereço, que teve algumas temporadas que assim, só passava vergonha quando jogava durante sua torcida, né? E a torcida ainda sempre continuava indo ao estádio, ainda fazendo aquela festa, coisa que todo o torcedor japonês faz, mas aqui o Cereço parece que finalmente tá voltando a jogar muito bem em casa, assim, sendo um fator determinante. E nessa partida a equipe realmente foi muito melhor do que a equipe do Frontale. A equipe do Frontale já faz muitas rodadas que anda vacilando também. Eu até acredito que o VAR deve ser uma coisa que vai mudar que vai mudar um pouquinho o patamar do futebol japonês. Tenho quase certeza que o VAR no Japão não vai ser tão complexo como é aqui no Brasil, né? Que aqui no Brasil realmente a cada 3 partidas que tem VAR, né, pelo menos 2 tem conversa, tem reclamação de demora, tem reclamação disso e aquilo. Mas eu acho que no Japão realmente, esses pequenos lances bobos, né, dessas confusões e muito jogador envolvido e tudo mais, então acho que isso pode ser uma boa. Eu até acredito que o VAR, se ele já não está em vigor nessas próximas rodadas, ele já deve ter sido em teste nas outras competições do futebol japonês para começar a realmente ser efetivo na J-League. E tem mais um agravante, né? A equipe do Frontale, Elias, não vence na J-League, cara, desde do mês 7, né? Desde o dia 27/7, que foi uma vitória sobre o Oita por 3-2, por 3-1. A equipe do Frontale, desde lá, está vendo que vem de 3 derrotas e 3 empates. Então, para uma equipe que estava lutando diretamente ali contra o UFC Tóquio, pressionando, pensando em até, né, um longínquo tricampeonato seguido, né, perdeu muita força e agora volta a correr por fora. E se a gente for perguntar aí pra galera que acompanha bastante J-League, ninguém tá botando muita fé mais nesse Frontale nessa temporada, né? Então, uma equipe que tinha tudo para pressionar bastante, né, acabou se perdendo nessas últimas rodadas, né? E essas 3 derrotas, esses 3 empates são pontos que a gente sabe que no final das contas faz toda a diferença, né? Pro final do ano ali, pra matemática, faz total diferença, né? Outra vida. Uhum. Bom, Thiagão, quero fazer 2 observações aqui de 2 jogos diferentes outra vez. A primeira delas é que foi só o Torres sair que o Sagan ganhou. Venceu de virada a equipe do Sendai por 2-1. O primeiro gol da partida do Michibuchi foi até uma confusão dentro da área ali. Bate-rebate, Michibuchi pegou um sem pulo muito bonito, né? Mas aí depois o Kanazaki virou com um gol de pênalti e no finalzinho de cabeça fez o gol da virada do Sagan. E um comentário da partida do Shimizu Kashima, na verdade tenho 2 importantes, né? O primeiro de tudo é que a zaga do Shimizu é uma mãe, né? A maior mãe do mundo dessa temporada de 2009 é a zaga do Shimizu.
levou de 4-0 em casa. Outra goleada em casa de novo, né? O torcedor do Shimizu deve estar querendo se matar uma altura dessa. Levou gol de cobertura, levou gol de cabeça, levou gol de pênalti, levou gol de cotoco, levou gol de piroca, levou gol de tudo que é jeito a equipe do Shimizu nessa partida. E o detalhe, né? O Edinha anotando um double, marcando os gols que ele não fez na Copa América, né? Que foram lançamentos parecidos que ele teve a oportunidade, inclusive uma lenda do futebol aí que vem crescendo, que é o Shoya Nakajima, né? Passes açucarados, que ele não aproveitou na Copa América, mas pelo menos na J-League tá se redimindo e fez os gols que não marcou aqui, né? Pois é, né, Elias? O jogo entre Sendai e Sagantoso, cara, foi um jogo muito triste de se ver, cara. Foi realmente um jogo ruim, tecnicamente, assim, cara. Olha, eu tive que assistir, assim, por partes, quase que homeopáticas via DAZN, porque realmente foi um jogo duro de assistir, um jogo ruim mesmo, assim. A equipe do Sendai fazendo uma partida muito atípica, assim, retranqueira, sabe? Nossa, o jogo não andava, nada acontecia. Teve o gol nos 20 minutos, mas fora isso, assim, do jogo do gol do Sendai nos últimos do primeiro tempo. Mas, assim, o primeiro tempo foi extremamente maçante. O segundo tempo deu uma melhoradinha e tudo mais, até que saiu os 2 gols do Sagantoso. E pra você ver, né? Saiu o Fernando Torres e não faz diferença nenhuma, né? Até porque o Mukanazaki entrega muito mais, né? E agora, com a saída do Fernando Torres, o Mukanazaki ele vai ter aquele negócio que aparentemente ele gosta, né? Ele gosta de ser o centro das atenções, né? Aquele jogador que ele gosta de ser o superstar, né? Então, até por isso que deu todas as brigas e as confusões, em aspas, né? As conversas extracampo da maneira que o Mukanazaki é, né? E agora no Sagantoso, o Fernando Torres, ele tem novamente esse protagonismo, então espero que ele funcione. Sobre o jogo do Shimizu, né? O Shimizu que nessa temporada, né, a equipe tá meio que se acostumando a tomar goleadas, né? Então já não bastou aquele 8-0 do Sapporo, né? Agora, né, em casa, né? Tem um detalhe, né? O Shimizu tá gostando de tomar goleadas em casa, né? Tomou 8-0 do Sapporo, já tinha tomado 4-0 do Frontale lá na 11ª rodada, sabe? Tomou 4-2 do Gamba na segunda rodada do campeonato. Assim, o time do Shimizu, sabe, faz uma temporada horrível em casa. E agora, mais uma derrota. A equipe do Kashima com um padrão de jogo muito sólido, jogando muito bem pelas pontas, tendo extremamente liberdade no meio campo. A equipe também foi inteligentíssima em alguns momentos, quando a equipe do Kashima fez o segundo gol com o Sérgio, né? O segundo tempo, a equipe esperou a bola, deixou os times correr um pouco mais, se cansou um pouco mais, soube se defender no segundo tempo. Claro, o Shimizu veio com um ímpeto muito renovado para o começo da segunda etapa, forçando muito a marcação, mas o que o Kashima fez? Esperou o momento certo, jogou no erro de adversário, teve o terceiro gol, que foi o primeiro gol do Edinha, praticamente liquidou a partir daí, e aí só administrou a partida. No finalzinho teve mais um gol do Ueda, 4-0, excepcionais. Um detalhe interessante, né, que não se aplica a essa partida, mas se aplica ainda à equipe do Kashima Antlers, Elias, que a equipe do Kashima, que teoricamente na próxima rodada, se eu não me engano, volta a jogar em casa, e a equipe do Kashima, Elias, é a melhor equipe com o fator casa, cara. Até esse momento a equipe do Kashima jogou, deixa eu fazer a conta rapidamente aqui, ó, jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidas em casa. E dessas 12 partidas, Elias, o Kashima tem apenas uma derrota, que foi a derrota lá na primeira rodada da J-League contra o Oita por 2-1, né, quando aquele primeira rodada muito ruim da equipe do Kashima, e apenas 2 empates. Fora isso, Elias, o time do Kashima só tem vitória em casa, é uma equipe fortíssima dentro de casa, uma equipe que não joga tão bem fora, né? A equipe do Kashima conseguiu chegar apenas à sua 5ª vitória no campeonato fora de casa, mas jogando em casa, o time do Kashima é sim muito soberano, e é claro que isso pode ser muito útil, né, para as próximas rodadas, até porque, meu Elias, a próxima rodada é aquela rodada que eu falei alguns Rinomarus atrás, é Kashima Antlers versus FC Tokyo
líder contra segundo colocado, uma partida que pode botar fogo de vez no Campeonato Japonês 2019. O famoso jogo. É o jogo, esse é o jogo pra se assistir. O famoso divisor de águas. Acorda aí, Dazon! Pelo amor de Deus, chega de jogo de Sagantoso, né, e Viseu Kobe, né? Vamos passar outras coisas, por favor. Agora o Torre saiu, né? Pelo amor de Deus. Chega, né? Chega. Vamos chegar comentando das outras partidas aqui. Olha, eu não sei onde as coisas vão parar no Viseu Kobe, né? Porque num jogo de gols bestas de cabeça e confusões, o Kobe perdeu em casa de novo, rapaz. Perdeu dessa vez pro Consadole Sapporo 3-2. Teve até uma virada, né? O Junya Tanaka abriu o placar, mas aí o Musashi Suzuki, numa bobeira do goleiro, Botrord virou. Junya Tanaka tentou ajudar, mas aí o Miyazawa foi lá e fez o gol da vitória. É uma vitória importante pro Sapporo, que agora tem 39 pontinhos, 10 a mais que o Viseu Kobe, né? O Viseu Kobe tem só 29 pontos. Olha, o Viseu Kobe, pelas pretensões que tinha aí no começo do campeonato, tá abaixo demais, né? Tá difícil a situação do Kobe. E o Sapporo vai se manter mais uma vez e pelo jeito vai ficar na J1 de novo, né? Porque tá bem, time. Pois é, a equipe do Viseu Kobe que jogando em casa também não é nenhum primor, né, cara? São apenas 4 vitórias, a equipe tem, se não me engano, são 5 derrotas em casa. Então, assim, é uma temporada onde o Viseu Kobe realmente não se encontra jogando pela sua torcida, né? A torcida até é bem bacana, assim, eu não acho a torcida do Kobe, assim, extremamente apaixonada, pelo menos o que eu vejo pela televisão, né, e pelos streams. A torcida comparece e tudo mais assim, mas parece que a torcida não consegue incendiar a equipe dentro de campo, né? E também a equipe do Viseu Kobe também é muito gangorra também, né, cara, sabe? Faz alguns jogos muito bons, alguns jogos muito ruins, né? Já aconteceu isso, né, de uma rodada fazer 4, 5 e na outra rodada perder também de um placar ridículo, principalmente jogando em casa. E nesse jogo foi até um jogo bem bacana, assim, muito pegado. A equipe do Sapporo jogando um futebol bem pra frente, assim, né, um negócio bem interessante. Parece que tá se tornando um padrão, né, da equipe do Consadole de ter esse futebol ofensivo, de jogar bem, independente se joga em casa ou fora. E diferente, né, do Viseu Kobe, a equipe do Sapporo, quando joga em casa, é muito forte, né? Tem apenas 2 derrotas no campeonato, dentro de casa. E nessa partida que jogou fora, né, a equipe do Sapporo pelo menos tenta ser aquele visitante chato, né? Então a equipe conseguiu chegar na sua 5ª vitória fora de casa. Claro, tá longe de ser o melhor visitante, né? Mas pelo menos é a equipe que joga fora de Sapporo e mesmo assim pressiona e joga, claro, pensando nos 3 pontos, né? E dessa vez a equipe foi contemplada por tal, né? É uma pena que talvez o time do Sapporo não vai conseguir lutar diretamente por vaga na CL, né? Coisa que também quase aconteceu nas temporadas passadas, mas a equipe do Sapporo, eu espero que continue trabalhando assim com esse tipo de futebol, que seja realmente um padrão. E quem sabe, né, com a pecinha outra mais ali na defesa, a equipe pensando um pouco mais num futebol um pouco mais inteligente na parte defensiva, quem sabe o Sapporo não possa, sim, sonhar com uma série nas próximas temporadas, né? Não acho que não é impossível, não. Não é fácil, mas não é impossível. Nada é impossível na J-League, né? Nada, exatamente nada. Mas sabe quem tá impossível, Thiagão? FC Tokyo ganhou mais uma. Tá com uma beleza. Tinha levado um susto, né? Mas parece que acordou, venceu fora de casa a equipe do Nagoya. O Maedinho até tentou estragar aí a vitória do Nagoya, a vitória do FC Tokyo. Mas o Diogo Oliveira errou o pênalti, mas deu uma sorte desgraçada de bola voltar no pé dele e abrir o placar. Takahagi de novo, né? Ele chutou, o goleiro defendeu, foi lá de rebote e fez o gol, né? Segundo do Tokyo, no jogo dos rebotinhos, né? E o Maeda até deu um susto ali no final do jogo, mas o Nagoya perdeu em casa, Thiagão. Exatamente, Elias. E o líder, né, FC Tokyo,
ótima vitória em cima do Nagoya. O Nagoya que veio bem escaldado, né, para essa partida, já tinha tomado a sapatada na rodada passada. A equipe do Nagoya não está tendo muita sorte na tabela, né, adversários muito complicados, assim, muito em sequência. Mas a gente já sabia também que a equipe do Nagoya, a gente até falou já em outros números, que é uma equipe também que falha muito na parte defensiva, né? Tem uma defesa muito fraca, que abre muitas brechas, e aí quando pega algumas equipes inspiradas, né, acaba tendo dificuldades em manter o placar a seu favor. O FC Tokyo poderia até ter vencido, né, por um placar um pouco maior, até uns 3-1, 4-1, mas o jogo se desenhou muito facilmente, né? O Nagoya em nenhum momento apresentou que poderia empatar o jogo definitivamente, poderia correr atrás do placar, e acabou, né, perdendo diante da sua torcida. O FC Tokyo, que o líder, né, FC Tokyo, que tem agora uma difícil missão, né, que é uma sequência grande de jogos fora de casa, né, vai pegar o Kashima na próxima rodada, aí depois a gente tem que jogar contra Matsumoto, Sagantoso, Vissel Kobe e Oita. Aí depois apenas o FC Tokyo lá em novembro volta a fazer jogos em casa. O FC Tokyo é um visitante chato, né, com essa vitória sobre o Nagoya, chegou a sua quarta vitória no campeonato, né, fora as 4 vitórias, a sua campanha fora de casa ainda é composta com 4 empates e apenas 2 derrotas. É claro que em casa o FC Tokyo é muito mais predominante, né, tendo várias vitórias e apenas 3 derrotas, se a minha memória e a minha colinha aqui não falha, é exatamente isso, né, tem praticamente 3 derrotas, o resto só vitórias dentro de casa. Então o FC Tokyo vai acabar pegando, né, esse Kashima Antlers que está embalado, que está correndo atrás do título. Então acredito que pode ser um bom jogo, né, após essa pequena pausa aí para os amistosos e jogos da seleção. E vamos ver, né? Vamos ver se o FC Tokyo vai conseguir continuar se mantendo, né, independentemente do que aconteça do jogo contra o Kashima, que eu até falei que poderia até ser uma quase final adiantada, né? Claro, adversários diretos lutando por pontos. Mas a questão é se após o jogo do Kashima, independentemente de qual seja o resultado, se o time do FC Tokyo vai conseguir, né, pelo menos sair positivamente com a maioria dos resultados a seu favor nessa sequência de jogos fora de casa. E aí com certeza a gente vai poder daqui a algumas semanas ver exatamente qual que é o tom, né, dessa campanha fora de casa do FC Tokyo, se vai mais ajudá-lo ou se vai mais prejudicá-lo nessa reta final de J-League, mas aí é esperar para ver. Vamos ver. Thiagão, falar aqui pra galerinha a classificação no momento. FC Tokyo é o líder com 52 pontinhos, seguido do Kashima Antlers com 48 e o Marinos com 45. Equipes que estariam nesse momento na ACL. Falar a parte de baixo aqui que tá pegando fogo. Ó, o primeiro time que tá na zona do playoff é o Sagantoso com 27. Mas ó, pessoal, em 15º tem o Sendai com 28. Gamba Osaka em 14º com 28 também. Shimizu o 13º com 29. O Vissel Kobe em 12º com 29 também. São equipes que, se vacilarem aí na rodada, podem entrar nessa zona do playoff ali. Então tá todo mundo muito próximo na parte de baixo da tabela. Quem tá caindo nesse momento? Matsumoto e Yamaga em 17º com 24 pontinhos. E o Júbilo lá atrás, na última colocação, lanterninha com 18. A classificação dos artilheiros, temos o Marco Júnior do Marinos com 13. Diogo Oliveira do Tokyo com 13 também. Edgar Júnior do Marinos com 11. Douglas do Shimizu com 10. E o primeiro japonês que aparece na artilharia é o Yuko Bayashi, né, do Frontale, Koroki do Urawa e o Onaiwu, todos com 10 gols, né? Então, é engraçado que a artilharia tá bem acirrada também, pessoal. Pode já passar para J2 já. Bom, passando aqui para J2, a J2 que tá um pouquinho mais avançada aí nas rodadas, está na 30ª.
onde tivemos os seguintes resultados. O Nagasaki ganhou em casa do Verde por 2-1. O Kofu ganhou de 1-0 do Omiya. Ryukyu 1, Gifu 2. Avispa 3, Ehime 0. Tokushima 2, Kyoto 1. Tsuegen 1, Kagoshima 2. Reysol 1, Albirex 0. Montedio e Yokohama FC ficaram no 0-0. O Totig perdeu em casa para o Mito por 3-0. Matida 1 de F2. Renofa 1, Fadiano 2. Antes do Thiagão comentar alguma coisinha, quero falar como está a classificação. O Reysol mesmo empatando, manteve aí 10 pontos do segundo colocado, que agora é o Yokohama FC. Olha o Yokohama FC, será que agora vai, rapaz? O Reysol tem 62, o Yokohama 52, times que subiriam direto, né? Na zona do playoff temos o Kyoto em terceiro com 52, o Omiya que estava subindo, né? Tava até em terceiro, vinha aí de uma boa sequência de vitórias, né? 4 vitórias seguidas, perdeu na rodada e caiu para quarto, tem 52, com 51 temos o Mito em quinto também, e fechando a zona dos playoffs, o Montedio e a Yamagata em sexto com 51. Mas tem o pessoal que tá fora, que tá bem pertinho ali, né? Temos o Kofu em sétimo com 49, o Tsuegi em oitavo com 46, Tokushima, Fadiano, Okayama também tem 46. Até o décimo colocado tá bem emboladinho, né? Parte de baixo da tabela. O Lanterna é o Gifu com 23 pontos. O 21º, o Totig com 24. Essas equipes estão bem isoladas da primeira equipe fora da zona, que é o Kagoshima, com 30, né? Então, apesar aí da parte de cima tá bem acirrada, na parte de baixo tá um pouco diferente, né? Os times que estão ali na zona do rebaixamento estão bem distantes da primeira equipe fora. E uma coisa interessante, né, Elias, que, assim, tirando falando sobre a parte da tabela, tirando o Reysol, que faz um campeonato à parte, 10 pontos de diferença, melhor defesa do campeonato, realmente uma campanha impecável de 18 vitórias, 8 empates e apenas 4 derrotas. A equipe do Reysol, disparadamente, acho que não vai ter dificuldade nenhuma de até se consagrar o seu retorno para J1 com algumas rodadas de antecedência. Agora sobre o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto colocado ali, entre Yokohama FC, Kyoto e Omiya e até o Mito, o mais engraçado, Elias, que a equipe com um padrão um pouco melhor defensivo, que é uma coisa que faz muita diferença na J2, né? Uma equipe que sabe se defender muito bem, que sabe tomar muitos poucos gols. Por incrível que pareça, é um Mito, né, cara? Tomou apenas 21 gols, claro, fez menos gols, fez apenas 38 e tem 51 pontos, né? Um a menos do que o Yokohama, o Kyoto e o Omiya. Eu tiro um pouco o Yamagata, porque eu ainda acho que o Yamagata, ele tem, né, o Matsumoto, às vezes ele tem uns negócios meio maluco assim. Algumas partidas a equipe tem chances de vencer e não vence, sabe? Joga em casa e ainda falta ali, sabe? Às vezes um centroavante para o monte de Matsumoto, um monte de Yamagata. E no caso do Mito, por mais que talvez seja a equipe que mais corre por fora, né, de todas as outras equipes, eu ainda acho que o Mito é uma equipe que talvez pode surpreender no final do campeonato, né? Porque, por exemplo, o Kyoto tá jogando muito bem, comparado com os outros anos, que foi temporada de campeonatos ridículos. O Kyoto joga muito bem, mas o Kyoto toma muito gol besta, né? Essa própria rodada, né, que o time acabou perdendo pro Tokushima por 2-1, tomou assim alguns gols assim muito idiotas. O time do Omiya tem um ataque muito interessante, né? Uma equipe que tem um padrão muito ofensivo, mas também toma gols muito bestas, né? E a equipe do Yokohama FC, a gente já chegou a ver na temporada passada que o time do Yokohama gosta de dar um gás, né? Mas chega na hora H, parece que a equipe cansa, que pipoca, entendeu? E aí também eu até acho que a equipe do Yokohama às vezes falta um banco um pouco mais preciso, né? A galera, mas tem o Nakamura, tem o Kazu, tem o Matsui que fez gol de bicicleta, mas gente,
não dá para depender desses medalhões, entendeu? Para a equipe ter um padrão de jogo, né? Então, assim, é muito bacana ver o Yokohama em segundo lugar, putz, sensacional, assim como o Kyoto, assim como o Esquilinho, são equipes sensacionais de se ver jogando. Mas, nesse momento, parece que o Mito tem um padrão defensivo melhor, né? Até porque o Yokohama já tomou 31 gols nesse campeonato, o Kyoto tomou 32, o Mia tomou 29 e o Mito tomou apenas 21, né? Apenas um a mais do que o líder que tomou 20, que é o Cachorro Sol. Então, assim, para essas rodadas finais, essa parte de não tomar gol besta, de às vezes segurar um 0x0, às vezes, sabe, da equipe tá ganhando por 1x0 e saber se defender muito bem, eu acho que é isso que pode dar um tom final nessa parte final do campeonato. Então acho que isso é bem interessante da gente se ver. É claro que ainda o Kofo, né, assim como o Kanagawa, o Tokushima, até o Okayama ainda tem chances reais de lutar por playoff, né? Mas a gente já sabe que a J2 já está nivelada entre um grupo A e um grupo B, né? Claro, tirando o líder que sempre faz um campeonato à parte. Agora, na parte de baixo do campeonato, beleza, eu acho que já dá pra gente dizer que o Gifu em nenhum momento demonstrou chances reais de poder lutar fora do rebaixamento, né? A equipe ainda tá em lanterna do campeonato, né? O Totigi também tá vendo se ele, se o Kagoshima, qual é que vai voltar para a terceira divisão. É claro que o Kagoshima subiu e não quer voltar para a D3 de maneira nenhuma, mas realmente o Gifu, com o campeonato que faz, é a mesma situação do Júbilo, né? Chega nem a ser mais uma questão técnica, né? Chega mais realmente uma questão psicológica e infelizmente o Gifu joga já no desespero, vence, mas também não consegue ter um padrão de jogo e também dificilmente vai conseguir sair dessa zona de rebaixamento. Tá realmente complicado. Bom, Thiagão, passamos os artilheiros aqui. O Goya do Nagasaki tem 17 golzinhos. O Lee Yong-jae do Fadiano tem 17. Abdullah Abdel Kohaminha tem 16. E o nosso querido Leonardo da Ubrex tem 15. Thiagão, bora pra J3, rapaz? Bora. Ai, essa J3, hein? O que dizer do nosso querido Roasu Kumamoto aqui? Bom, vamos falar os resultados aqui. E, meus queridos, tirem suas próprias conclusões do que aconteceu. Lembrando que a J3 tem umas coisas malucas que tem time que joga e tem time que não joga, né? Então, pra vocês terem uma ideia, tem que rir, né? Porque aconteceram uns resultados muito malucos. O Blaubitz perdeu em casa para o Azul Claro por 1x0. O Gula Morioka empatou com o Tokyo B em 1x1. Fujieda e Gainari ficaram no 1x1. Cataler ganhou em casa do Sagamihara por 2x1. Cereço B 0, Roaço 1. Aleluia, né? Zaspa 2, Zaspa Kusatsu 3, parceiro Nagano 2. Fangrauri 0, Giravans 3. Yokohaminha perdeu em casa pro Kamatamare por 3x2. E o Gamba B deu uma sapatada no Fukushima United. Meteu 6x0. O Gamba B que vem jogando muito bem. Aliás, o Gamba B vem jogando melhor que a equipe principal, né, Tiagão? Tá. E já não é só essa temporada. E lembrando que essa equipe do Gamba B tem um jogador muito bom, que é um jogador bem novo, por sinal, né? Tem apenas 16 anos, que é o Shoji Toyama, né? Anotou um hat-trick aí nessa partida. Caramba, né? Então você vê, né? Isso é mais uma possível grande, um possível grande achado de um novo jogador, né, jogando no Sub-23, né? E que a gente espera que dê frutos dentro do futebol japonês, né? Que não seja vendido tão rápido assim, né? Mas como é o Gamba, né? Já tem aquela famosa padrão de fazer cagado com os jogadores, né? A gente espera que não seja dessa vez isso também. Lembrando que o líder da competição é o Zaspa Kusatsu com 38 pontos. Em segundo temos o Fujieda também com 38. E o terceiro, Hiroasu Kumamoto, também com 38. Mas na cola da galera temos o Giravans em quarto com 37. O Lanterninha ainda é o nosso amado Yokohaminha com apenas 18 pontos. Pois é, né? A equipe do Fujieda perde
perde a liderança do campeonato, né? Temos aí agora o Kusatsu Guma como novo líder, né? 31 pontos, né? Todos com 38 pontos, né? Até o Ross Kumamoto e o Guilherme Evans um pontinho a menos. Então, assim, bem pegado, né? Essa parte aí, essa já, digamos, essa avançada tabela da J3, né? Já foram 21 jogos e tudo mais. E a gente vê aí um certo padrão de pontos, né? As equipes também não tem ninguém disparando, então realmente fica difícil até de pensar. Eu até acho que é nesse momento que talvez o Ross Kumamoto possa mostrar um pouco de superioridade ali e acabar fazendo diferença nessas próximas rodadas, né? Mas o Roas também, que chegou a vir também de tantas derrotas e tantos empates seguidos, então assim, é uma equipe também que já chegou a vacilar muito na J3, né? Então, sinceramente, Elise, eu acho que não temos favoritos, né, nessa parte do campeonato, né? Realmente é esperar para ver, né, o que pode acontecer, mas que realmente eu não esperava, né, que o Fujeda viesse de derrota em empate consecutivo e perder praticamente a liderança do campeonato nesse momento. Realmente eu não esperava. Exatamente, vacilos e vacilos. É claro que é muito bom a gente lembrar, né, coisa que todo mundo já sabe também, que a J-League está em pausa, né, até por causa que a seleção vai estar jogando aí os amistosos, o amistoso contra o Paraná e o seu primeiro jogo pelas eliminatórias contra a fortíssima seleção de Myanmar. A gente não precisa nem comentar que a gente espera vitórias, né, não precisa nem comentar sobre isso. E a J-League agora, meu querido amigo, volta no dia 13 do mês de setembro, né, com a rodada 26, com horários das 2 horas da manhã. Temos aí Consadole Sapporo e Vegalta Sendai no horário de gente, no dia 14, né? No dia 14, no sábado, é o horário das 2 da manhã. E os jogos no dia 13 e no dia 14, os demais jogos, com horários de 7h30 da manhã e 6 horas da manhã. E também alguns joguinhos no dia 14 às 7 horas da manhã. Então o joguinho das 2 horas da manhã no dia 14 é Sapporo e Vegalta Sendai. No dia 13 tem jogos às 7h30 da manhã. E no dia 14 também tem jogos às 6 e às 7 horas da manhã. Uma coisa interessante, meu amigo Elias, que é sempre bom a gente frisar e acabar comentando, né, porque a galera não achar que a gente esqueceu. Depois dessa rodada 26, Elias, vai ter os famigerados jogos de volta das quartas de final da ACL, aonde o Kashima e a equipe do Urawa Reds estão disputando ainda, né? E a parte interessante, meu amigo, é que nos jogos de ida, só para contextualizar, né, a equipe do Kashima, que está enfrentando a equipe do Guangzhou Evergrande, ficou no 0-0. Em encontro, a equipe do Urawa Reds está jogando contra o Xangai Sipin, né? Também acabou empatando pelo placar de 2-2. E agora no dia 17/9, alguns dias após a rodada 26, vai ter os jogos de volta. E se tudo der certo e as equipes acabarem passando, né, os dois japoneses acabarem avançando para as semifinais, as equipes vão acabar se matando, né, mais uma vez, né? Então possivelmente pode ter um Urawa e Kashima jogando aí por uma vaguinha na final. Então é bem provável que esse jogo aí de volta as equipes até venham com alguns jogadores um pouco mais mesclados, né? O Urawa principalmente não faz muita diferença fazer isso, mas vai ser muito interessante ver o que o Kashima vai fazer, né? Tendo um jogo importante contra o líder do campeonato e dias depois um jogo importante valendo a sua vida pela CL. Vamos ver aí como o Kashima Antlers vai se virar com essa tabela aí de jogos importantes seguidos. Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Lembrando que não teremos a D-League no fim de semana, como você avisou. Nós teremos aí os joguinhos da Luvan Cup, né? Nas quartas de final. Os confrontos entre FC Tokyo e Gamba Osaka e Nagoya e Frontale. Lembrando que no primeiro jogo o Frontale ganhou de 2-0 do Nagoya. O Gamba ganhou do Tokyo. O Consadole Sapporo ganhou do Hiroshima por 3-2. E o Kashima ganhou fora de casa do Urawa por 3-2 também. Para encerrar o programa, só uma última informação que não menos importante, né, do que as outras, é que o Okazaki já tem destino, Thiagão. Olha aí, teve aquele negócio do Málaga, né, a equipe não tava com grana, tudo uns negocinhos aí, e aí especulação que ele ia pra Inglaterra, que não ia, então o que fim deu, Elias? Enfim, o
Shinji Okazaki assinou com o Huesca, time também na segunda divisão da Espanha. Era um desejo do Okazaki permanecer na Espanha, né? Ele até recebeu a oferta do Burnley lá da Inglaterra, né, para voltar à Premier League, mas o desejo dele era de jogar no futebol espanhol, mesmo que fosse na própria segundona da Espanha. Lembrando que o Málaga era um time que já estava na segundona, teve uma crise financeira muito brava, né? Até deu um ultimato pro Okazaki e falou: ó, Okazaki, desculpa, mas a gente contratou você veio por transferência livre, justamente por ser livre que nós contratamos, né? Não tivemos despesa, mas o teu salário é muito alto, né? E a gente não vai poder te pagar. Então você tem duas opções: você ficar aqui, mas ciente de que não vai receber em dia, né? Vamos atrasar seu salário e tudo mais, ou você pode sair sem custos, a gente aí cancela o teu contrato, a outra equipe não vai pagar multa nenhuma, você sai aí com as mãos na frente, né? E sem problema algum, pode ir. O que você prefere? A torcida não vai ficar brava com você, nós não vamos ficar bravos com você, até porque essa má administração é culpa nossa, né? Então você não tem nada a ver com isso. Você vai, você fica e passa por esse perrengue, ou pode sair à vontade para outro time, né? E o Okazaki foi lá, definiu seu destino e agora jogaram pelo Huesca. Interessante ver nas redes sociais, no Twitter do Shinji Okazaki, que quando foi oficializada a saída dele da equipe, ainda sem destino na época, até falava muito dele jogar no Burnley e tudo mais, alguns torcedores mandaram mensagens, né, ele retweetou, né, algumas crianças que já tinham comprado até a camisa dele, né, pela equipe do Málaga e tudo mais lá, e falando: poxa, meu filho estava muito contente que você estava vindo para jogar com a gente, mas infelizmente você não vai poder, mas toda a torcida do Málaga espera que um dia você volte, você acaba vestindo nossa camisa e tudo mais. Então assim, ele fez até uma carta de despedida agradecendo, que ele foi muito bem recebido pelos staffs, os funcionários da equipe. Então assim, foi uma breve passagem, mas mostrando mais uma vez que o Okazaki é um baita cara, muito gente boa. Claro, eu preferia sinceramente que ele voltasse para a primeira divisão da Premier League, mas se é um desejo pessoal dele, a gente respeita e vamos ver como é que ele vai ser jogador do Huescas. É bom lembrar, né, Elias, que uma coisa meio diferente, né, vai acontecer nesse ano com o Okazaki e com o Kagawa, né? Eles vieram para ser os principais reforços dessas equipes, né? Então o Kagawa vem para ser o principal nome da temporada aí pelo Saragossa, e com certeza pelo Huesca, o Shinji Okazaki também vem para ser titular e vem para, claro, tentar fazer a diferença. Então, pelo menos, né, vamos poder ver os nossos ex-jogadores da seleção japonesa, principalmente o Okazaki, oficialmente não vai jogar mais, o Kagawa pode até pintar uma hora ou outra, mas também acho muito difícil nessa altura do campeonato. A gente vai poder ver aí, finalmente, Okazaki e Kagawa sendo 100% titulares e podendo lutar, sim, quem sabe, por um título na segundona. Maravilha, Tiagão, voltamos aí com o Renomaru, seleção japonesa. É isso, até semana que vem, galera. Muito obrigado, valeu, Elias. Até semana que vem. Valeu, galerinha, um abraço e Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês. Valeu, lindos e lindas. Forte abraço, valeu, tchau. Sayonara.